probleminha aqui. Ah, beleza. A doutora Lidiane já tá aí. Muito bem. Opa, até que fim deu certo, hein? Eu acho que eu abri o Muito meu bom. também e você abriu o outro, Legal. a gente não conseguiu. Perfeito. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Denison Fernandes, eu sou mestre em saúde brasileira. Tive a honra e o prazer, né, de estudar junto com a doutora Lidiane Lídia da Silva, onde a gente participou aí do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Urologia, do qual participei de 2010 e 2015, onde eu fiz o meu mestrado. E já queria então aproveitar para apresentar a vocês, né, a doutora Lidiane Lídia da Silva. Ela é fisioterapeuta, ela é pós-graduada em fisioterapia na saúde da mulher, formação em fisioterapia pélvica, ela é mestre em saúde brasileira e está cursando doutorado em saúde. Então, já aproveitando, né, doutora Lidiane, eu gostaria de te perguntar, de passar a bola para você, para que você explicasse para o pessoal que está aqui nos assistindo e quem vai assistir a gravação, o que é enurese, né? A definição, a classificação. Explica para a gente o que seria isso. Joia, obrigada, Denis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse convite. Nós iniciamos lá junto, né, no NIPO, né, o seu mestrado. Eu também fiz o mestrado, agora estou fazendo doutorado lá nessa área de urologia pediátrica. A minha pesquisa é especificamente mais em bexiga hiperativa, mas a gente trata também a questão da enurese, a gente acompanha os projetos também em enurese lá no núcleo, né? Então, a enurese, propriamente dita, ela é caracterizada, né, pela perda de urina durante o sono. Antigamente, ela era até chamada de enurese noturna. Hoje até caiu em desuso o noturno porque essa perda pode ocorrer durante o dia. Só que durante o sono Perfeito. vai ser caracterizado como enurese, né? Ela Quando é, ocorre durante o dia, muda a nomenclatura? Não. se for durante o sono, não. Se for durante o sono, é enurese. Entendi. Se ela estiver dormindo durante o dia, é enurese, de qualquer forma. De qualquer forma, é Mas enurese. se ela perder acordada, é outro nome. Aí é uma incontinência diurna. Perfeito. Que aí a Tá gente tem joia. outro mecanismo para saber qual tipo de incontinência é essa, que também pode ocorrer. Né? Ela é Excelente. considerada uma patologia, ela é considerada, né, para tratamento a partir dos 5 anos de idade, que é a idade em que a gente considera que a criança já tem condições, né, de atingir a maturação do sistema nervoso, né, de toda essa questão das eliminações. Então, antes dos 5 anos, a gente orienta os pais a ter um pouco de paciência, às vezes está naquele período de desfraude. Antes dos 5 anos, é mais algumas orientações, mas a gente não entra com nenhum tipo de tratamento. A partir dos 5, 6 anos, quando a criança permanece com esse xixi na cama, numa frequência de pelo menos uma vez ao mês, aí sim ela pode procurar algum tipo de tratamento, né? Procurar ajuda com o pediatra, procurar ajuda com o urologista pediátrico e com outros profissionais. Excelente. E a enurese, né, essa perda de urina durante o sono, seja de dia, seja à noite, ela tem assim uma prevalência, afeta muito as crianças? O que você consegue explicar para a gente sobre isso? Afeta sim. Como eu falei, essa questão da maturação, né, é esperada que essas crianças vão adquirindo essa continência até aos 5 anos. 85% das crianças adquirem essa continência, conseguem, né, adotar isso até os 5 anos. 15% dessas crianças vão permanecer com uma enurese ou com algum tipo, né, de incontinência após esses 5 anos e precisariam de algum tipo de abordagem, né, para poder ajudar na maturação desse sistema, né? Tudo é claro, né, de acordo com cada criança, né, é passado direitinho. Após os 5 anos, essa prevalência é maior nos meninos, a questão da enurese. O xixi na cama é mais prevalente nos meninos. E ela tem uma remissão também espontânea. Ela vai, ao longo da primeira infância, ali da infância até a adolescência, vai diminuindo. Uma remissão espontânea. Mas alguns precisam mesmo de uma intervenção terapêutica para conseguir adotar essa continência. Para não se tornarem adultos, né, enuréticos até. Perfeito. Bom, aproveitando então que você acabou de falar que até os 5 anos a criança, quando perde urina, né, ou quando está dormindo, ela é considerada esse diagnóstico de enurese. E aí depois disso, quando ela tem então uma continência, consegue segurar essa urina durante o sono e por algum motivo ela volta a fazer
a urinar durante o sono, isso teria alguma nomenclatura também? Algum diagnóstico? Não? Sim, sim. Então, quando o paciente, né, ele procura ajuda profissional pela questão do, geralmente a família, né, pela questão da enurese, que o profissional que vai avaliar, geralmente o primeiro contato acaba sendo o médico, ele avalia, ele busca entender que tipo de enurese essa criança tem. E ele consegue fazer isso, né, através de uma avaliação, tanto uma avaliação, uma anamnese, a entrevista, como através de exames. Essa questão que você perguntou, né, sobre a enurese, ela é classificada em primária e secundária. A enurese primária é aquela em que a criança não conseguiu ainda adquirir esse controle do esfíncter, esse controle miccional. Então, ela nunca parou de fazer o xixi na cama. A enurese secundária já é aquela em que a criança conseguiu adquirir um controle miccional durante pelo menos 6 meses e por algum motivo ela volta a fazer esse xixi na cama. Ela começa a fazer xixi na cama. Ela tem uma enurese secundária. É importante, né, quando é feita essa classificação, porque a enurese primária ela é causada por fatores fisiológicos. Ela tem um tratamento voltado para a questão física da criança. Já a enurese Cortou aqui um secundária, pouquinho. Repete de novo, por favor, sobre a neurese primária, que cortou o vídeo. Desculpa. a enurese, não, sem problemas. A enurese primária, ela ocorre por fatores físicos da criança, fisiológicos, né? O médico vai investigar o que está causando aquela enurese, o que está atrasando essa maturação do sistema nervoso da criança. A enurese secundária, a criança já adquiriu esse controle e por algum motivo ela volta, ela começa a fazer o xixi na cama ou volta a fazer. Então, ela geralmente ela vem associada com algum estresse psicológico, algum estresse emocional. Muitas das vezes os pais relatam, ela voltou a fazer xixi na cama quando chegou um irmãozinho, ou às vezes quando os pais se separam, ou a perda de um ente querido, né, os avós, ou até de um animal de estimação também, que às vezes a criança tinha um apego muito grande. Então, geralmente, a enurese secundária ela é investigada, né, para poder saber o que causou aquilo ali e até como tratar aquilo associado com a psicologia, com certeza. Perfeito. Você está antecipando o que eu vou falar, menina. É brincadeira. Mas a gente vai entender quais são esses mecanismos, pessoal, do porquê que quando vem um irmãozinho, porquê que quando eu tenho a separação dos meus pais, porquê que eu posso fazer xixi na cama, porquê que eu posso urinar sem querer. A gente vai entender isso mais à frente, mas a gente ainda não vai entrar nesse fator bioemocional, né? Eu gostaria de primeiro, antes de começar a falar sobre essa questão dos fatores psicológicos, como você mesma descreveu aí perfeitamente, eu gostaria de perguntar para vocês aí, para você, sobre como que funciona o tratamento, né? Como é que funciona o tratamento fisioterápico e também todo o tratamento comportamental, que eu sei que vocês abordam, né? Nessas crianças. Aí tô vendo aqui que a Elaine acabou de entrar, doutora Elaine, um abraço aí para você. Explica pra gente aí, doutora Lidiane, como é que é o Então, tratamento fisioterapêutico e todo o tratamento que vocês fazem aí, abordando a criança que faz xixi na cama. Então, como eu falei, né, voltando lá na avaliação, durante a avaliação, o profissional ele vai investigar como é essa enurese. Porque nós temos também duas classificações diferentes para a enurese. A enurese ela pode ser classificada em enurese monossintomática, quando a criança faz apenas o xixi na cama. E ela pode ser classificada em enurese não monossintomática, quando associada à enurese, essa criança tem algum fator, algum sintoma diurno. Né? E o profissional de saúde consegue identificar esses fatores diurnos, algum sintoma, pode ser até intestinal, uma constipação, uma ecoprese, que é uma perda fecal. Ele consegue identificar isso numa avaliação. Muitas das vezes os pais percebem, né? A enurese incomoda mais, muitas das vezes, do que uma urgência, por exemplo, que é quando a criança precisa sair correndo para ir no banheiro. Muitas das vezes a criança chega, os pais chegam no consultório e falam, meu filho vai xixi na cama. Mas aí você começa a investigar, você vê que a criança às vezes sai correndo para ir no banheiro, não consegue segurar. Ela faz aquelas manobras de contenção, né, que a gente chama, quando a criança tenta suprimir aquele desejo miccional, tenta adiar a ida ao banheiro. Então, a gente observa esses fatores associados. Quando esses fatores estão associados, a gente classifica como enurese não monossintomática. E aí a gente tem que tratar todos esses sintomas. Né? Falando um Entendi. pouquinho rapidamente da avaliação, é importante, né, destacar que na avaliação geralmente é pedido um diário miccional. Esse diário miccional é exatamente para a gente observar como que é o funcionamento da bexiga dessa criança. Né?
a quantidade de líquido que ela ingere e a quantidade que ela elimina, né? A quantidade de urina que ela elimina, para ver como que está esse funcionamento. Então, nesse diário, que geralmente é pedido para fazer em 2 ou 3 dias, depende muito de como o profissional trabalha, 2 ou 3 dias os pais anotam toda vez que a criança vai ao banheiro e todas as vezes que ela bebe algum líquido. E aí é feito alguns cálculos e que a gente consegue perceber como está o armazenamento de urina, a frequência que ela vai ao banheiro, se está aumentada ou se não está. Essa frequência a gente considera como normal entre 4 e 7. Tem crianças que pode ter menos de 7, né, idas ao banheiro, como mais de 7. Né? Então é feito toda uma avaliação. Além disso, é solicitado exame de urina, ultrassonografia, exame raio-x, tudo para poder realmente, né, quando a criança apresenta outros sintomas além da enurese, para poder tratar, né, toda essa disfunção que a gente chama do trato urinário inferior. Perfeito. E aí, de acordo, né, com o que é encontrado nessa avaliação, é que é passado o melhor tratamento, né, o melhor terapêutico para esse paciente, né? Então, a enurese monossintomática, aquela enurese que é só tem o xixi na cama, ela é causada por alguns fatores, né? Então, sabe-se que ela tem um fator genético, né? Um fator de hereditariedade. E esse fator genético, ele já é bem considerado na literatura, porque crianças, né, que têm um dos pais enuréticos, que foram enuréticos na infância, ela apresenta 43% de chances de desenvolverem também a enurese. A criança que tem ambos os pais, né, com histórico de enurese, né, os pais ou a família, ela tem 77% de probabilidade de também ser enurético, enquanto que a criança que não tem esse histórico familiar, ele tem 15% de chance de ser enurético. Então, existe ali um fator hereditário de transmissão genética. Mas, além disso, a enurese ela é causada pela associação de 3 fatores, que é um distúrbio no despertar. É importante eu falar um pouquinho da causa para poder depois entrar no tratamento, tá? Porque cada tratamento aborda um pouquinho, né, do que ocorre ali, né? Então, a enurese, né, ela é causada por um distúrbio no despertar. Geralmente, os pais, eles falam que essa criança tem uma dificuldade muito grande para acordar, né, aquele sono mais profundo. A mãe fala que pode cair a casa e a criança não acorda, então aquele sono profundo. Tem uma alteração na produção de urina noturna. Geralmente, ela pode ter um aumento nessa produção de urina noturna. E também uma hiperatividade do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Quando a criança tem essa hiperatividade, algum mecanismo ali entre, né, a estimulação da bexiga não consegue inibir essa contração. Então, ocorrem contrações não inibidas, contrações que eram para ser inibidas durante o armazenamento, elas ocorrem causando a urgência ou um aumento da frequência urinária, ou até mesmo os casos em que a enurese tem uma frequência de mais de uma vez por noite. Aí, geralmente, tem essa associação com a hiperatividade detrusora, né? Então, quando a gente faz essa avaliação e consegue identificar, né, aonde que se encaixa essa perda de urina, essa enurese, se ela é monossintomática, se ela não é, é possível ver qual que é o melhor tratamento, adaptar melhor aquela... Cortou aí novamente. Se puder repetir. Por favor, né? Voltou? Isso, vai de novo. Desculpa. A primeiro tratamento que geralmente é passado para todas as crianças é a uroterapia, que são orientações, né, de mudanças nos hábitos, né, de vida, nos hábitos de ingesta hídricas e miccionais dessa criança. Geralmente a uroterapia é passada com base naquele diário miccional. Então, quando a gente observa naquele diário miccional que a criança vai poucas vezes ao banheiro, a gente orienta aí a cada pelo menos 3 ou 4 horas. Ah, se a criança às vezes segura muito, aí orienta. Se ela faz aquelas manobras de contenção, ensina a não suprimir esse desejo, né? Não ficar tentando adiar a micção. Então, essa uroterapia consiste nessas orientações, né? Na ingesta hídrica, né? A Sociedade Internacional de Continência em Crianças orienta pelo menos 1,5 litro de líquido por dia. Essa ingesta hídrica, evitar alguns alimentos que são irritativos da bexiga, né, como café, chocolate, os condimentos apimentados, né, as bebidas gaseificadas e as frutas cítricas.
Então, são várias orientações nesse intuito, né? E é muito importante também, eu falei da ingesta hídrica, mas a criança que faz o xixi na cama, é muito importante ela tentar tomar esse líquido o mais cedo possível. Então, a gente orienta sempre a tomar o máximo durante a manhã, um pouco à tarde e evitar tomar líquido à noite. De forma que 2 horas antes de dormir, ela já não tome mais nenhum líquido, né? Ela já tenha tomado essa quantidade sem precisar avançar à noite, para ela poder conseguir esvaziar a bexiga antes de dormir. Né? Então, são essas Excelente. orientações, né, que nós damos no início do tratamento para praticamente todas as crianças, baseada, né, em como é o funcionamento da bexiga dela, com algumas alterações, algumas particularidades, mas são essas as orientações. Aí, a Perfeito. partir de... Então você começa com a parte orientando a criança em relação à parte comportamental, para ela modificar os hábitos da ingestão de alguns alimentos que são simpaticotônicos, né? Que vão estimular a bexiga, não é isso? Como você falou, café, alguns alimentos cítricos, né? Gaseificados, etc. E vocês também utilizam, então, a diminuição, né, de ingerir líquidos em determinado horário para não ter esse acúmulo, né, essa ativação da musculatura ali ou da bexiga de um modo geral e a criança acabar fazendo xixi na cama. Então, interessante essa abordagem. Mas, além dessa abordagem comportamental que vocês explicam, faz esse diário miccional, eu sei que esse diário tem assim, umas coisas relacionadas à parte da criança, né? Um solzinho, algumas coisas onde ela marca, onde ela interage, isso é muito interessante. Mas eu gostaria que você explicasse também como é que é a abordagem da fisioterapia mesmo. O que vocês fazem de tratamento? Isso. Aí, então, essa parte de uroterapia é passada para todas as crianças, e aí, a partir daí, né, é que entra terapias isoladas ou associadas, né? Então, para a enurese, ela pode ser tratada com alarme, ela pode ser tratada com medicamento e ela pode ser tratada com a fisioterapia, ou associar essas terapias, né? O alarme é um dispositivo que é colocado, né, um sensorzinho ali na calcinha da criança ou na cuequinha. Ele é um sensor de umidade, então assim que a criança começa a fazer o xixi, que ele entra, que molha ali o sensor, ele desperta, ele toca um alarme, né? E é para poder tentar acordar essa criança, né? Despertar essa criança. Então, Aí o ela alarme... deixaria de ter enurese, fazer xixi na cama, mas passaria a ter nictúria. Ela iria acaba começar a levantar para ir fazer xixi. acaba Bom, até aí não sei se está resolvendo o problema. Vamos lá. Por isso que geralmente o alarme, quando a criança ela tem um episódio por noite, ele é bem aceitável. Agora, quando é mais de um episódio por noite, ele já não é tão aceito, até porque a criança geralmente é a última a acordar, a família toda desperta, gera né, realmente é complicado. Mas o alarme Perfeito. é questão de condicionamento. Então, sim, a criança deixa de molhar a cama, ela deixa de fazer na cama, mas ela vai ser acordada para poder ir ao banheiro. Então, ela pode E o até se uso colocar um desse alarme, alarme, a criança pode ficar condicionada e não precisar mais usar o alarme? Ou não? Ou não ocorre isso? e sim, não precisar usar o alarme, sim. O alarme, ele ocorre, é um tratamento de médio a longo prazo. Geralmente ele é acompanhado pela psicologia, exatamente porque ele gera um certo estresse, né? Para a família, para essa questão de ter que acordar. Mas ele tem um funcionamento que no início, a criança acorda com ele despertando, né? Com ele tocando. Então, ou seja, ela já molhou. Depois, passado algum tempo, ela começa a despertar no início ali da micção e ela consegue interromper a micção e terminar no banheiro. Até que ela começa a ser despertada, a acordar só com a sensação da bexiga cheia. Por isso que ela realmente Perfeito. acaba tendo essa loucura, acaba acordando mesmo à noite para poder fazer. Então, o alarme, né, é um tipo de tratamento. A medicação para enurese, ela tem vários, né, tem várias opções terapêuticas também, mas alguns com mais efeitos colaterais, outros com menos. Mas tem uma em especial que é utilizado, que controla essa produção de urina noturna. Esse é muito associado até à fisioterapia, porque a fisioterapia, ela vai entrar, né, a gente trabalha com um aparelho de eletroestimulação, que ele vai causar exatamente, ele vai ativar a inibição da bexiga, a eletroestimulação. Então, ele diminui essa hiperatividade vesical. Então, a fisioterapia atua nesse lado, tanto para a criança com enurese mono, então vai diminuir essa hiperatividade, como para a criança com sintomas diurnos também, seja urgência ou aumento da frequência. A eletroestimulação ela vai atuar ali, diminuindo essa hiperatividade,
né? De forma que essa bexiga, na fase de armazenamento, né? Na micção, que ela deveria ficar relaxada para poder conseguir aumentar essa capacidade vesical, a eletroestimulação ajuda a melhorar essa capacidade, porque ela relaxa a bexiga, né? Isso nas Excelente. bexiga hiperativa ou uma enurese. Então, por isso Então, o que a muito gente consegue... Perfeito. O que a gente consegue, então, ver em relação à criança que urina à noite, provavelmente esses estímulos, né, estão associados ao hormônio antidiurético, que talvez ela pode ter também alguma alteração, que ele é produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Ela vai estimular lá nos rins essa retenção, né, de líquido para que ele não tenha necessidade de ir no banheiro, para ter esse armazenamento. Então, o que a gente consegue ver dentro da osteopatia, que é o que eu trabalho? Que são técnicas manuais, de um modo geral. A gente consegue entender que para a gente trabalhar uma criança, já que posso ter uma alteração tanto do hipotálamo quanto da hipófise, eu posso trabalhar técnicas no crânio dessas crianças, onde vai estimular também o sistema parasimpático, que é o sistema que desliga a criança, certo? E junto com isso eu consigo tratar também a região parasacral, como você bem descreveu. Tem até a Madeleine, né, perguntando aqui, exatamente, a osteopatia, a gente consegue tratar isso também, junto com a fisioterapia pélvica, onde tem esses estímulos elétricos que você coloca, né, doutora Elidiane, na região parasacral, que seria entre S2, S3 e S4, que também tem fibras parasimpáticas. Então, na região, em algumas regiões do crânio, principalmente ali alguns nervos, né, do tronco cerebral, principalmente o nervo vago, que é o 10º par craniano, ele está associado ao sistema parasimpático. No entanto, o sistema parasimpático da região pélvica, ele vem da região do sacro, do ossinho ali do bumbum. Por isso esse estímulo parasacral, né, que já existem várias pesquisas mostrando que você faz esse estímulo parasacral e tem um resultado muito interessante nesses pacientes que têm quadros de fazer xixi na cama, né? Eu gosto de explicar dessa forma para as pessoas entenderem que às vezes a enurese fica um pouco mais complexo. Bom, então a gente tem técnicas, né, manuais, onde a gente trabalha toda a região, tanto da bexiga quanto a inervação parasimpática e inervação simpática. A bexiga possui ligamentos, por exemplo, que se conectam à região umbilical, então ela já tem uma relação com órgãos da região gastrointestinal. Como você bem descreveu, problemas intestinais também podem influenciar na região da bexiga, só que isso tem a individualidade do paciente, então eu preciso avaliar essa criança para ver se é necessário fazer uma técnica manual, se é necessário fazer um estímulo elétrico para inibir isso, ou se na verdade a criança ela tem 4 anos, por exemplo, e não teve a maturação ainda do sistema nervoso. Né? Só que para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que compreender a questão bioemocional, que é o que mais afeta as crianças que têm problemas relacionados à enurese, a xixi na cama. Como você bem descreveu, essa parte genética, né? Se os pais têm problemas relacionados à parte de fazer xixi na cama também, aumenta a chance da criança ter. A gente, quando vai trabalhar com as leis biológicas, né, com a nova medicina germânica, essa questão bioemocional, a gente entende essa questão genética, essa questão hereditária, como sendo o ambiente. A gente chama isso de terreno biológico. O que seria isso? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que existem uns animais na ilha de Bornéu, quando a gente vai estudar a filogenética, a parte comportamental dos animais, a gente vê que esses animais na ilha de Bornéu, eles são pigmeus. Você vai pegar, por exemplo, um elefante que ele tem 3 vezes o tamanho, ele é 3 vezes menor do que o tamanho normal, um rinoceronte 3 vezes menor. Todos os animais dessa ilha são 3 vezes, 4 vezes menor do que o tamanho habitual deles. Mas o que é isso? Porque eles vivem numa ilha muito pequena. E ao longo da evolução deles mesmos, das gerações desses animais, eles necessitaram a nível ambiental de diminuir o seu tamanho para sobreviver. Isso é um mecanismo de sobrevivência. A gente fala então que o ambiente influencia o meio, né? Influencia a pessoa, no caso a criança. Então quando a gente fala de ambiente, o que seria ambiente para uma criança? Seria, por exemplo, o ambiente da casa dela, seria o ambiente escolar, seria o nascimento de um novo irmãozinho, por exemplo. Tudo isso constitui o ambiente da criança. E a bexiga, de um modo geral, que é o que o Dr. Hammer estudou muito, essa parte comportamental, que é a filogenética, esse comportamento animal, ele viu que a bexiga, a gente tem os sintomas relacionados à bexiga da mesma forma que os animais utilizam a bexiga, que é para marcação de território. Então, todas as vezes, por exemplo, que nasce um filho, né, um irmãozinho, ele é
uma disputa agora de território. Eu posso interpretar dessa forma. Então, até mesmo a forma que os pais colocam isso para as crianças podem deixar essa criança suscetível a ter sintomas urinários. Porque ela, na verdade, ela está tendo um mecanismo de sobrevivência tentando marcar o território dela. Só que a gente vai entender que existe uma diferença entre bexiga hiperativa, existe uma diferença entre incontinência urinária, entre enurese, que eu já posso ter o que nós chamamos, o Dr. Hammer viu, que quando você tem um padrão mental, um comportamento, você ativa uma parte no cérebro do lado direito e do lado esquerdo, que seriam as duas bexigas, tá? As bexigas urinárias, que tem essa função de armazenar a urina. Quando a gente ativa essas duas bexigas, eu entro no que nós chamamos de constelação esquizofrênica de enurese. O que é esse nome feio? Na verdade, o Dr. Hammer viu que quando ele analisava as tomografias cerebrais, existiam alguns focos e algumas áreas específicas controlavam órgãos específicos. E tinha uma parte específica que controlava a bexiga. E ele via que quando essa parte estava ativa e também tinha uma parte do lado direito ou do lado esquerdo ativo, a criança normalmente apresentava esses quadros de enurese. Ela fazia xixi na cama. E o que é isso dentro da biologia? Quando a gente tem, então, um problema relacionado ao córtex, né, no caso, o lobo temporal direito e o lobo temporal esquerdo, que tem essa região mais posterior, perto da região occipital, que vai controlar a bexiga urinária, ele está associado a um conflito de separação central, ou seja, uma separação próxima a mim, e uma dificuldade em marcar meu território. Eu não consigo, por exemplo, delimitar limites no meu território. Uma criança que nasce um filho, nasce um irmãozinho, e ela não consegue impor limites. Ela tem os brinquedos dela e o irmãozinho dela fica brincando e mexendo nas coisas dele. E ela pode começar a fazer xixi na cama. Só que a gente vai entender que tem uma fase específica onde a criança vai fazer xixi na cama. Como eu expliquei na live anterior, a gente falou um pouquinho, né, sobre as disfunções pélvicas. Quando eu estou em simpaticotonia, eu estou estressado, estou acelerado, eu tenho o esfíncter interno, que é o esfíncter interno da uretra, que ele tem umas fibras que são radiais. Então, quando ele está relaxado, ele fecha, que é o contrário da fisiologia que a gente estuda nos livros. A gente estuda que quando eu estou relaxado, eu sento lá no vaso, vou fazer xixi, vou urinar, eu relaxo, ativo o sistema parasimpático, contrai a bexiga, os meus esfíncteres, né, que são essas válvulazinhas, se abrem e a urina sai. No entanto, quando eu estou estressado, eu também às vezes faço xixi na roupa. Então a gente começa a compreender que muitas vezes a criança que faz xixi na roupa, que tem essa constelação, que o Dr. Hammer viu quando tem essas ativações no cérebro, pareciam umas estrelas. E ele fez uma analogia como se da constelação das estrelas no céu, mas não tem nada a ver, por exemplo, com a constelação familiar sistêmica, que é um outro método. São apenas esses focos que tinham alguns focos estrelados, né? E ele viu que quando ele fazia essa tomografia cerebral e tinha esses focos ativos, ou em epicrise, que é o que a gente vai ver o que ocorre durante a noite, as crianças apresentavam esse sintoma. Então, quando eu estou estressado, o meu esfíncter, numa fisiologia especial, uma fisiologia quando eu estou vivendo o estresse, esse esfíncter interno, que é controlado no mesencéfalo, logo acima do tronco cerebral, que é derivado do endodermo, um órgão antigo, um órgão arcaico, né? Quando ele está em fase ativa, eu estou estressado, ele contrai para dentro e ele abre o esfíncter. E o esfíncter externo, que é o esfíncter voluntário, nessas crianças com 5 anos já conseguem contrair essa musculatura e conseguir controlar a urina, conseguir segurar, falar, olha, segura aí, que a gente não vai fazer xixi hoje, já consegue. Aí durante a noite ele não consegue, tem um porquê disso. Então quando essa criança está em fase ativa, o que é fase ativa para a gente do estresse? É eu estar vivendo um conflito de separação central, ou seja, muitas crianças atualmente, aí talvez nos últimos 20, 30 anos, estão vivendo muitas separações dos pais, onde às vezes eu tenho que ficar um final de semana com meu pai, um final de semana com a minha mãe, meus pais não se dão, e não precisa ser só uma separação real entre os pais, pode ser o desejo de me separar de algo ou de alguém, e eu ativo o córtex que controla essa parte, os estímulos elétricos que controlam esses esfíncteres, principalmente o esfíncter externo. Então esse esfíncter interno que contrai abrindo quando eu estou estressado, ao mesmo tempo o esfíncter externo que ele é voluntário, quando eu estou estressado o córtex desliga, ele gera uma paralisia e o músculo fica relaxado. Então a urina sai. Isso numa fase ativa, que pode ocorrer, por exemplo, no caso de uma paciente, de uma criança de 8 anos que eu atendi, no qual a mãe dela falou assim, não vai fazer xixi na roupa não, hein?
causou um medo nela, porque senão ele ia apanhar, ficar de castigo, e automaticamente, quando ela sai de casa, a criança não consegue segurar, porque ela entrou em fase ativa, o esfíncter abriu, tem a pressão da urina para sair, a musculatura detrusora, que também é derivada do endodermo, começa a sua ativação, porque ela aumenta a função, então o músculo da bexiga contrai para expulsar a urina, o esfíncter interno contrai abrindo, a urina começa a querer sair, e o esfíncter externo, que é o que ele consegue controlar, o cérebro dele, o córtex, gera uma paralisia. E a musculatura tem uma ineficácia, não consegue fechar. Ele começa a fazer xixi na casa, nessa tentativa de se impor, de marcar seu território. Mas tudo associado a esse medo que a mãe causou nela naquele momento. E ela faz xixi na casa toda, tenta fazer todas essas manobras, igual você explicou, de contenção, contraindo adutores, contraindo abdômen, se encurvando, tentando não pressionar ali. E, na verdade, isso aumenta mais ainda a pressão na bexiga, através da contração do abdômen, por exemplo, e vai saindo cada vez mais urina. E o medo dele apanhar, ficar de castigo, de estar urinando na casa, faz com que ele continue nessa simpaticotonia, nesse estresse. E olha que interessante, quando a criança, então, não está nesse quadro, vamos falar, então, da enurese, que ele está dormindo. O que ocorre quando a gente está dormindo, principalmente entre 1 e 4 horas da manhã? Quando a gente entra no estado de relaxamento, de vagotonia, ocorre o contrário. Esse esfíncter interno, que estava aberto, contraído para dentro, e abriu aquilo ali, ele relaxa e fecha. Ele é muito potente. Então, quando eu relaxo, eu entro em vagotonia. Nesse esfíncter, ele relaxa. A musculatura da bexiga, que é o detrusor, ele relaxa. E ocorre, então, a fase de armazenamento. Junto com toda essa alteração desse hormônio antidiurético também, durante o sono. Se eu tenho um equilíbrio desses dois sistemas, né? E aí o esfíncter externo, que é controlado pelo córtex, ele também não vai ter uma boa função. Porque no momento que eu desliguei ele, gerei uma paralisia, eu gero necrose na região, como se fosse uma atrofia. E agora eu preciso inflamar aquilo ali para recuperar aquele tecido muscular. Igual quando a gente tem uma lesão musculoesquelética. E não é à toa que ocorre isso. O objetivo naquele momento de recuperação tecidual é inflamar para fortalecer a musculatura, para a próxima vez que eu viver uma situação dessa que a minha mãe chamou minha atenção, por exemplo, que eu poderia apanhar por estar fazendo xixi na cama, eu vou ter força agora para contrair. Então eu posso ter uma hipertrofia dessa musculatura. E futuramente, na verdade, eu posso começar a ter sintomas contrários. Eu posso ter dificuldade em relaxar essa musculatura e começar a ter uma urina residual. E aí é onde a fisioterapia atua de uma forma maestra, né, nessa situação, porque eu consigo trabalhar essa musculatura e estimular com estímulos elétricos para equilibrar esse sistema nervoso autônomo desse paciente. É isso que a gente consegue trabalhar na osteopatia. Mas ainda dentro da enurese, quando eu tenho então esse conflito de separação central ou um medo de ficar longe, distante dos meus pais, né, ou os meus pais realmente se separaram, ou eu não consigo marcar meu território, e eu começo então a urinar nesse horário, principalmente entre 1 e 4 da manhã, é onde ocorre o pico da simpaticotonia. Então, quando a gente está vivendo o estresse, eu fico um pouquinho acelerado e mantenho ali em simpaticotonia. Fico mais estressado, mais adrenalizado. Quando eu relaxo, ou seja, eu resolvo o problema, minha mãe já foi embora, ou nesse caso que ela chamou minha atenção, ou na verdade esse conflito de separação, os meus pais estão junto comigo. Travou aí? Alguém perguntou se travou aqui. Eu tô escutando. Para mim não travou, não. Ah, beleza. Então, quando eu estou nesse estado, né, de simpaticotonia, eu fico dentro da curva, né, da lei bifásica, que é a segunda lei biológica. Quem quiser, a gente deu uma aula hoje, né, sobre a segunda lei biológica no nosso grupo de imersão nas ciências biológicas. O link está aqui na bio do nosso Instagram. Quem quiser, assista essa aula que você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Então, quando eu estou estressado, Lidiane, eu aumento essa ativação, como eu expliquei aqui, o esfíncter interno vai abrir, e o esfíncter externo vai ter uma dificuldade em contrair, porque ele gera uma paralisia e uma atrofia, e a urina começa a sair. Só que também tem um momento onde eu vou entrar em vagotonia, e esse esfíncter interno vai fechar, eu vou começar a ter um controle da minha urina, só que o esfíncter externo não vai ter uma boa função ainda. E aí depois eu tenho uma crise, e olha que interessante, essa crise ela ocorre entre 1 e 4 horas da manhã, em sua grande maioria. E essa crise, na verdade, é como se eu estivesse eliminando líquidos ou revivendo aquela situação dramática que eu vivi. Eu estou solucionando isso.
E nesse momento eu vou gerar, por exemplo, como se fosse uma cãibra no detrusor, eu vou ter uma hiperativação da musculatura da bexiga, então ele vai contrair muito forte, tipo uma cólica. Nesse momento eu vou ter uma contração muito forte do esfíncter interno e vai abrir. E nesse momento eu vou ter uma paralisia muito grande da musculatura do esfíncter externo, que é controlado na substância branca, no mesoderma novo. Então o que acontece? Eu acabo tendo quadros de enurese, eu acabo fazendo xixi na cama. Tudo porque, na verdade, eu vivi conflitos de separação central, ou seja, eu criança fiquei separado do meu pai e da minha mãe, que é o que importa para mim, porque quando a gente é criança, a gente sempre fala, eu gosto de brincar com isso, eu falo que é Deus no céu, meu pai e minha mãe na terra. Então os pais são muito importantes, essa separação entre os pais, brigas entre os pais, então meu pai briga demais com a minha mãe, eu não quero ficar perto, eu quero que ele fique longe da minha mãe, eu posso começar a ter quadros de incontinência urinária durante o sono, que é chamado de enurese. Isso pode ser desde uma alteração desse sistema nervoso autônomo, dessa lei bifásica que a gente fala, ou pode ser associado a essa constelação esquizofrênica de enurese, que é quando eu tenho uma dificuldade em marcar meu território. E muitas vezes, então, quando eu consigo aproximar os meus pais, eu relaxo, eu começo a me curar, que agora eu resolvi esse conflito de separação, e aí eu entro em vagotonia, mas eu ainda vou ter uma crise. E essa crise ocorre durante a noite. E quando a gente, imagina um animal, se você fosse um animal, você resolveu esse conflito, aproximou seus pais, você vai ter uma crise e vai voltar ao normal. O problema é que nós, seres humanos, quando já somos adultos, nós ficamos pensando naquilo. E você pensar que você está vivendo aquela situação, ou se você já viveu a situação, você ativa a mesma área no cérebro. Então, que se você imagina que você está na praia, você ativa a mesma área do cérebro de prazer de quando você está lá na praia. Esse é o grande problema. Às vezes uma criança não tem esse padrão. O que acontece com a criança são recidivas, que seria isso que eu comentei. Ora eu fico com meu pai no final de semana, ora eu fico com a minha mãe, mas eu queria os dois. E não é possível mais. Eu entro nesse quadro. E quando eu consigo trabalhar isso, a criança consegue entender isso, ela entra nesse processo de cura. E dependendo do quadro, a gente pode fazer uma técnica de substituição. Você pode dar um território para a criança, como por exemplo um animal de estimação. Quando você dá um território para ela, ela para de urinar na cama. Porque agora ela tem um animalzinho que ela cuida, que é território dela. Ou quando você pega esse irmãozinho que nasceu, que começou a invadir o espaço, onde essa criança não consegue delimitar os espaços, o território dela, e você coloca essa criança num quarto e a outra no outro, você está dando territórios para essas crianças. Então isso é de suma importância em um quadro de uma criança que está fazendo xixi na cama. Só que ele tem essa individualidade, você tem que entender o que está acontecendo. Se é uma hiperatividade do músculo da bexiga, se é uma fragilidade do esfíncter, se é uma alteração do sistema nervoso autônomo, se é uma dificuldade no relaxamento que agora está tendo um resíduo, está acumulando urina. Então tudo isso é importante a gente avaliar. E junto com isso, é lógico, a gente tem todo o trabalho da fisioterapia pélvica, né, dessa região uroginecológica, que quando a gente consegue atuar junto com isso, é fantástico, porque eu consigo entender por que essa criança está fazendo xixi na cama, onde 90% das vezes a gente não trata a criança, a gente trata os pais, porque os pais precisam modificar o ambiente, como eu citei, para aí sim essa criança parar de fazer xixi na cama. E a gente vê que não é isso que ocorre na grande maioria das vezes. Muitas das vezes os pais punem as crianças. E eu sei que tem uma psicóloga que participou do nosso grupo que fez uma pesquisa sobre isso. Eu gostaria que você, então, comentasse sobre isso e depois comentasse também sobre o tratamento fisioterapêutico, juntando essa questão bioemocional com o que você consegue fazer de tratamento. Explica pra gente sobre as punições primeiro, doutora Lidiane. Então, Denis, achei muito interessante essa sua abordagem, né, tudo que você explicou, porque isso eu acho que isso agrega, né, ao que a gente entende como enurese, principalmente quando você explicou esses mecanismos. Isso explica muita coisa do mecanismo da enurese secundária, por exemplo, que é, muitas das vezes, a gente não encontra uma justificativa, né? E isso explica o porquê dessas crianças que já adquiriram um controle, né, miccional, um controle de todo esse sistema, por que elas têm esse retrocesso, vamos dizer assim, por que elas voltam a fazer esse xixi na cama, né? Essa abordagem, eu acho que ela vem para agregar, né, nessas questões. E você perguntou sobre os tratamentos, né? Na fisioterapia, como eu falei, quando a criança tem uma enurese não monossintomática,
nós conseguimos observar que ela tem uma hiperatividade da bexiga. Geralmente ela tem uma hiperatividade que gera essas contrações que você explicou, né? Pela atuação ali do simpático. Então, essa bexiga que ela tem umas contrações não inibidas, ela vai provocar um aumento na frequência urinária, ela vai aumentar a urgência miccional, né? Que é aquela necessidade de sair correndo para ir no banheiro. E muitas das vezes ela tem também uma disfunção miccional. A disfunção miccional ocorre, o que você também citou, que você também explicou, quando a musculatura perineal, aquela musculatura que era para relaxar durante o esvaziamento, ela não relaxa, ela tem um tônus aumentado, né? Essa disfunção, ela pode tanto vir como consequência, né? A criança tenta tanto segurar a urina para não ter perda durante uma urgência, durante uma frequência aumentada, durante as manobras de contenção, ela tenta tanto segurar que acaba fazendo uma musculatura ali, fica com tônus alto. Então, a gente trabalha muito relaxamento nessas crianças, né? Em que, nesses casos, nós usamos muito o biofeedback, que é um aparelhozinho que a gente ensina a criança a relaxar. Associado ao biofeedback, ou quando a gente não tem esse recurso em mãos, a gente pode utilizar massagem também, que ajuda ali a criança a relaxar. E como eu expliquei, você também reforçou a questão da eletroestimulação, né? Que são estímulos elétricos que já vêm sendo aplicados com segurança pela literatura, que faz exatamente essa ativação no reflexo ali de inibição da bexiga. Então, diminui essa excitabilidade da bexiga. Então, a bexiga fica mais relaxada para armazenar a urina. Perfeito. E falando sobre a punição, é muito interessante o trabalho que foi desenvolvido pela Cacilda, que é a psicóloga lá do nosso ambulatório, e que ela observou que 100% das crianças com enurese, todas as crianças sofrem algum tipo de punição. E sempre que a gente fala sobre enurese, eu acho muito importante reforçar, falar sobre isso, porque as crianças, elas não têm culpa. Seja uma enurese primária, seja uma enurese secundária, mesmo que dê uma impressão de que ela está querendo chamar a atenção, vamos dizer assim, né? Até por causa dessa questão de território, mas não é voluntário. A enurese ocorre com um mecanismo involuntário. A criança não tem controle, ela está durante o sono, então não é de propósito, vamos dizer assim. Então é muito importante, né, que os pais fiquem atentos a isso, porque apesar de o fator psicológico não ser a causa, por exemplo, de uma enurese primária, sabe que a criança que tem a enurese, ela tem um fator emocional, ela acaba desenvolvendo alterações emocionais. Então, essa punição acaba agravando isso. Uma criança com enurese, geralmente, ela tem uma autoestima mais baixa, ela tem dificuldade de relacionamento, tanto em família, né? Tanto com os pais, com a família ali, com o primeiro laço familiar, como até na escola. Muitas das vezes ela não pode participar, né, de um noite de pijama, não pode participar dessas relações pessoais que começam na infância, né? Então, elas têm sim alterações emocionais, então tem que estar sempre atento a isso. E a punição, muitas das vezes, mesmo quando ela não é física, mesmo quando ela não é a punição, uma agressão física, né? Mesmo quando ela não é física, existe punição de castigo, punição verbal, que não ajuda em nada essas crianças, como você mesmo explicou, né? Muitas das vezes até pioram, agravam, porque a criança cria aquele estresse, né? Estresse maior ainda, né, para ela, é um estresse mais difícil de lidar. Então, nós gostamos, geralmente, quando a gente conversa, traz os pais, né, para esse tratamento, orientar a trabalhar ao invés de trabalhar com punição, trabalhar com incentivo, com reforço positivo, que a gente chama. O que é isso? Naquele diário miccional que a gente pede também, poder avaliar a frequência da enurese, né, toda vez que a criança acorda seca, ao invés de você punir quando ela acorda molhada, você vai dar um reforço positivo toda vez que ela acorda seca. Então, isso nós acreditamos que isso soma, né? Que isso agrega o tratamento. Agora, a punição, com certeza, não é o melhor caminho, porque a criança não tem culpa, a criança ela não entende o que está acontecendo também, e muitas das vezes ela já se cobra, porque ela não queria muitas das vezes estar fazendo e está acontecendo. Então, assim, é sempre importante a gente reforçar isso, que as crianças, elas não fazem de propósito, né? Exatamente. E assim, só o fato da criança ficar com medo de fazer xixi na cama por ser punido, ou por medo de fazer xixi na cama e ter algum problema relacionado a isso, ela já entra em simpaticotonia. E ela já entra naquele ciclo vicioso. E ela pode entrar em simpaticotonia, ficar estressada e começar a ter
quadros crônicos de enurese, né? Então, eu gostaria só de explicar para o pessoal, né, essa questão da punição, né? A gente vê que tem pessoas que colocam os filhos, às vezes, para segurar o colchão no sol. Teve crianças que chegavam até com o pênis queimado de cigarro. Punições assim, absurdas, né? Desde colocar de castigo, sem jogar videogame, até uma questão muito grave como essa do pênis de uma criança estar queimado com cigarro, né? Uma coisa assim, surreal. A gente vê que 100% na pesquisa de doutorado da Cacilda mostrou que as crianças são punidas. E como você bem descreveu, na verdade, na grande totalidade, o problema da criança fazer xixi na cama não é a criança, são os pais da criança. E olha só, o pai e a mãe não sabem disso, lógico, também é de uma forma inconsciente. Eles não sabem que a criança está, às vezes, fazendo xixi na cama porque os pais se separaram e ela não queria, e isso não foi explicado para ela, por que eles se separaram. Isso não foi explicado por que o irmãozinho novo que veio agora, ele não está vindo para tomar o lugar dela, ele está vindo para somar, para brincar com ela. Então, a forma que você consegue abordar uma criança, você consegue fazer com que ela desligue esses sintomas urinários. E para a gente entender o que o Dr. Hammer descreve, que são sintomas biológicos de sobrevivência, que são inconscientes, automatizados, são mecanismos que você ativa no seu corpo para sobreviver. Uma criança que faz xixi na cama, ela entende que ao urinar, ela consegue impregnar o local com o cheiro dela e marcar o território. E tomar uma decisão. E tomar uma escolha. E mostrar que aquilo ali é dela. Que aquela mãe é dela, que aquele pai é dela, que aquele quarto é dela. Então a gente tem que entender que psicológico, doutora Elidiane, são traumas que eu já sei qual é o problema, mas eu não consigo lidar. E biológicos são traumas inesperados, são situações dramáticas que eu vivo. Para eu curar, eu preciso encontrar o biológico. Eu preciso encontrar o primeiro trauma. E às vezes foi uma situação que eu não imaginava que fosse acontecer. Quando eu encontro esse primeiro trauma, ou seja, eu encontro o dia que eu recebi a notícia que meus pais iam se separar, ali eu ativei e comecei a fazer xixi na cama. Então eu tenho que entender que aquele primeiro xixi na cama, ele é chave para a criança se curar. Certo? Então, para o Dr. Hammer, tirando traumas, ou seja, uma pessoa que caiu, um paciente real meu, caiu do telhado, teve uma lesão na região tóraco-lombar e desenvolveu uma bexiga neurogênica. Beleza, isso é um trauma. Então, tirando traumas, intoxicações químicas, como por exemplo um paciente que faz uma quimioterapia e tem uma lesão neural, uma lesão de nervos, e aí afeta a bexiga. Isso é uma questão química. Então, tirando traumas, questões químicas, e parasitoses, como, por exemplo, um vírus, por exemplo, ou também aí uma lombriga nas suas fezes, né? Tudo isso, tirando essa questão dos parasitas, dos traumas físicos e a questão intoxicações químicas, o resto, tudo é biológico. Tudo são mecanismos de ativação do seu corpo de forma inconsciente para que você possa sobreviver. Uma criança que faz xixi na cama, ela entende que se ela impregnar o local com o cheiro dela, ela vai estar marcando o território dela e tendo essa reaquisição do território dela que ela está perdendo, ou que ela não consegue delimitar esse território. Então, para muitas crianças, a gente tem que entender essa abordagem dos pais. Quando a gente fala assim, não tem uma causa, ou é causa genética, para o Dr. Hammer, tirando então isso, traumas, intoxicações químicas e parasitoses, tudo é biológico. Você tem que entender o que está acontecendo, por que seu corpo está manifestando isso, tentar entender o que está acontecendo, que fase que essa criança está, que para ela ter enurese noturna, ou ela vai estar em fase ativa, ou ela vai estar numa crise, eliminando líquidos, ela começou a entrar na resolução, né? Começou ali, estou dormindo com os meus pais. Engraçado, quando eu vou dormir com os meus pais, eu faço xixi na cama. Porque eu estou seguro agora, eu estou acolhido, estou com os meus pais, que era o que eu queria, que aquele conflito de separação, seja separação por eles terem separado, seja separação do meu pai estar viajando muito, seja um desejo do meu pai sair de casa porque ele fica batendo na minha mãe. É um conflito de um desejo de me separar de algo, de alguém. E uma criança, às vezes, não tem psicológico para entender isso. Ela ativa isso de forma automatizada, inconsciente. Como os animais fazem isso na natureza. Eles impregnam o cheiro com a urina, com as fezes, com o odor, para marcar território. Só que a gente falar assim, isso é um conflito de território, fica muito vago. É mais fácil eu explicar para você, por exemplo, com casos. Por exemplo, um caso de um paciente que eu anotei aqui, ó. Um homem de 62 anos,
Ele perde o emprego, não tem mais dinheiro, não tem como se manter, ele volta a morar na casa do filho. E o filho tem os filhos dele, os netos desse paciente, e esse paciente fica incomodado com a bagunça dos filhos, com a dinâmica da casa, mas aquela casa não é dele. Então ele tem que se submeter àquilo ali. E quando ele se sente impotente em marcar o território, ele começa a ter quadros de enurese. Quando? Principalmente quando ele sai de férias e não está ali. Quando ele está longe daquele problema. Ele pode ter uma urgência, por exemplo, miccional, de às vezes ter que passar por aquela região onde está toda aquela bagunça que incomoda muito ele através das crenças dele, e ele não pode falar nada porque ele tem medo de causar um problema familiar, ele fica calado, mas ele está incomodando ali porque às vezes ele não tem o quarto dele, ele dorme no meio da bagunça, aquilo incomoda ele, ele tem que passar, por exemplo, pela sala cheia de bagunça de crianças, cheia de coisas que ele não concorda, e ele, para passar de uma forma rápida, ele pode começar a ter esses quadros de urgência. Eu posso ter um quadro de urgência miccional quando a pessoa tem, por exemplo, uma infecção de urina, e às vezes ela pode apresentar uma incontinência urinária, e essa pessoa, devido a essa urgência que ela está tendo devido à infecção de urina, ela pode achar que agora ela não consegue mais segurar a urina, então agora eu tenho incontinência, e esse fato de ela achar que ela tem incontinência, ela pode começar a ter uma dificuldade em reter a urina, e começar a se tornar algo crônico. Então a gente tem que entender caso a caso, onde eu tenho, como eu expliquei, essa retenção, essa questão residual de armazenamento de urina. Ela pode ser uma fase de solução, onde eu tive que gerar uma hipertrofia, e agora eu tenho um aumento do tônus ali e não consigo relaxar, e a urina não sai. Tem pacientes que chegam num quadro mais grave, principalmente mais idosos, que tem que até passar sonda para retirar esse resíduo de urina, porque aquilo ali muito tempo pode causar um problema. Então a gente tem que compreender isso, que as crianças, principalmente quando fazem xixi na cama, o problema está associado aos pais, ao ambiente dela, a esse comportamento, esse conflito que nós chamamos de separação central, onde uma criança pode começar a fazer xixi várias e várias vezes. Então eu sempre gosto de brincar, até de pessoas que levantam para fazer xixi durante a noite, né, que chama de nictúria ou noctúria, não sei como é que é a nomenclatura atual, mas não é normal você levantar para ir no banheiro fazer xixi várias vezes durante a noite. Então, quando a pessoa tem isso, ela já pode ter uma alteração desse hormônio antidiurético, dessa questão simpática e parasimpática. Ela também pode ter uma alteração, uma dificuldade em marcar o território, como esse próprio caso que eu dei esse exemplo, desse paciente de 62 anos que também poderia ter esse quadro de nictúria, porque ele não consegue marcar o território, quando ele está dormindo e entra em vagotonia, ele entra no processo de reparação da bexiga, só que entre 1 e 4 horas da manhã, principalmente entre 3 e 4 horas da manhã, você tem um pico de simpaticotonia em muitos pacientes. E eu tenho, então, faço xixi na cama, sem querer. Ninguém faz xixi na roupa, faz xixi na cama por querer. Então a gente sempre tenta trazer essa informação da fisiologia especial, onde quando eu estou num funcionamento normal, como eu expliquei, vou sentar no vaso e vou urinar, eu tenho, né, a fisiologia nos livros, eu vou contrair a bexiga com o parasimpático, que é o relaxamento. Só que a gente vê quando a pessoa faz xixi na roupa, ela não controla, ela não quer fazer xixi na roupa. Ela faz automaticamente. E para o Dr. Hammer, todos os sintomas e doenças que entram nessa fisiologia especial, eles são ativados automaticamente, inconscientemente. E se a gente consegue compreender isso, eu consigo ter uma efetividade maior, no meu caso, trabalhando com as técnicas manuais da osteopatia. Eu consigo ter uma efetividade maior trabalhando com a fisioterapia pélvica. Eu consigo saber se esse paciente precisa de um medicamento. Eu consigo saber se eu consigo abordar essa questão familiar, essa questão do ambiente dessa pessoa. Eu consigo acolher, ter um quarto agora só para ela. Eu vou dar um animalzinho de estimação e fazer essa substituição desse território. Eu vou explicar para o meu filho, que por mais que ele tenha 5 anos, talvez não entenda muito, eu vou explicar que esse novo filho que está chegando não está aqui para tomar o lugar dele. Ele está aqui para brincar com ele. Então, dependendo da forma que eu consigo ressignificar isso, essa criança para de fazer xixi na cama. De uma forma automática. Dependendo do tecido que é ativado. Por exemplo, como eu expliquei dos esfíncteres da musculatura lisa, do detrusor, do esfíncter interno, ele é ativado do endodermo, ele aumenta a sua função imediatamente. Quando eu entro no processo de cura, ele diminui drasticamente a função. E você começa a voltar à normalização. Então, é isso que eu acho importante a gente entender, quando a gente fala, às vezes, dependendo do tipo de causa que a gente explica, o Dr. Hammer explica muito bem, detalhadamente, toda essa fisiologia. Então, eu acho que isso que é importante para a gente fazer
interação, essa ponte, e até entender por que que os estímulos elétricos na região parasacral funciona, por que que a fisioterapia uroginecológica funciona, por que que trabalhar o diário miccional funciona com essa criança, porque eu estou trabalhando o comportamento. Muitas vezes, se eu crio um mecanismo, uma mecânica com a família, dos pais participarem daquilo ali, eu já estou aproximando os pais. E às vezes isso é o que mais vai melhorar, né? Interessante, Dani, se você falar essa questão com os pais, que essa pesquisa mesmo da psicóloga, né, da doutora Cacilda, ela fez uma abordagem com os pais. Foi uma abordagem com os pais para ver se a abordagem com os pais iria melhorar a enurese. E ela encontrou resultados satisfatórios, né? Ela conseguiu desmembrar bem assim o doutorado dela. Então, ela teve braços fazendo pesquisa com os pais, ela teve braços fazendo uma investigação com desenhos, que também foi fantástico. Então, assim, a gente Perfeito. faz exatamente isso que você está falando, né? Que muitas das vezes, como que o posicionamento dos pais, né? Vamos dizer assim, influencia na criança, né? Perfeito. É isso aí. Só pegar uma pergunta aqui, ó. A Rô Ribeiro Brandão perguntou se existe um passo a passo para ter sucesso. Então, como eu disse, a gente tem que primeiro, quando você compreende essas leis biológicas, para quem quiser mais uma vez, o link do nosso curso gratuito está na bio do Instagram, é só você clicar lá que você vai participar do nosso grupo. Quando tem esse passo a passo, eu tenho que entender que fase que essa criança está passando. Ela está em fase ativa, ela está tendo uma crise? E qual que é a causa disso? Né? Em relação ao tratamento fisioterápico, a mesma coisa. Eu consigo entender onde que etapa está isso, eu consigo saber o que é necessário. Né? Se eu vou fazer um estímulo parasimpático, um estímulo elétrico, se eu vou fazer um outro tipo de abordagem manual, se eu vou entrar com medicamento com o médico, né? Que o Dr. José Murilo aí é especialista nisso, né? Então, assim, esse passo a passo, na minha concepção, não teria como eu te passar um passo a passo, até porque dentro da fisioterapia teria assim, o diário miccional, né, essa parte comportamental, você iria fazer todo esse trabalho ali primeiro para depois entrar com as técnicas necessárias. Seria isso? A avaliação, isso. Dependendo da avaliação, a gente consegue traçar o que de melhor fazer com essa criança, mas depende. Saber se é, né, uma enurese monossintomática, se é não monossintomática, se é primária, se é secundária. Por isso que uma avaliação, né, completa, com todos os exames, e principalmente a anamnese, né, que é a entrevista com os pais, é fundamental para poder entender como que está desenvolvendo, né, essa enurese, como que está o desenrolar essa criança já tem um sistema nervoso central com a maturação suficiente, né? Porque muitas vezes não. Esses 5 anos de idade também é uma idade média. Né? Tem Excelente. Que observa por outras coisas que às vezes ela ainda não está com a maturação completa. Então a gente aguarda mais um pouquinho até uns 6 para poder ver como que ela, se ela não consegue adquirir isso por conta própria, né? Como que é. Perfeito. Bom, pessoal, eu sei que é muito conteúdo, ó, já passou uma hora aqui, ó, quando o papo é bom, a hora voa. Eu gostaria então mais uma vez de agradecer a doutora Lidiane por ter aceitado esse convite, né? Eu vou tentar fazer de tudo para a live ficar salva aqui, que ontem a gente teve um problema na live, não deu para gravar a live relacionada à parte intestinal, mas então eu gostaria de agradecer, né, sua presença, sua disponibilidade de ter aceitado o convite, e foi um prazer imenso, esse bate-papo aqui foi fantástico, eu sabia que a aula ia ser muito legal, porque a gente consegue fazer essa interação entre a fisioterapia, a medicina clássica e a medicina germânica nessa questão bioemocional. Muito obrigado de coração. Eu agradeço também o convite, né? Aprendi muito sobre essa parte, né? Que eu desconhecia, muito como eu te falei. Então, assim, adorei também o convite. Tá todo mundo agradecendo, né? Eu acho que foi muito interessante. Tenta gravar, né? Acho que se a gente encerrar, você deve conseguir gravar. Eu vou encerrar aqui agora, então, para a gente ver se consegue gravar aqui. Tá, Valeu, obrigada. valeu, doutor. Um abraço. Outro, tchau.